belíssima fala de todos aqui, presente de todas. Agora a gente vai passar para as perguntas. Nós temos perguntas aí no nosso bate-papo, nossa transmissão. Primeira pergunta, quem quer responder? Professor Ederaldo. Vamos seguir na ordem que foi a apresentação? Microfone, ligar o microfone. Pode sim, Wenderson. Não estamos ouvindo. Professor Ederaldo. Wenderson, você Pronto. pode, por favor, repetir a pergunta que eu não Tá, fiquei um vamos pouco lá. Vou dentro. ler a pergunta, Desculpe. então. A Paola Rodrigues, do nosso curso de História da UFAM, militante, ela perguntou assim: pensando essa proposta de debate sobre imprensa em sala de aula, será que existiria uma melhor ou mais fácil abordagem sendo trabalhados periódicos digitais? Como disponibilizados na hemeroteca, ou para esse ensino em sala de aula, o periódico impresso seria mais adequado? Então, assim, ela está perguntando, né? Periódico digital, periódico impresso, quais são essas questões? Olha, vejam só, eu acho que nós estamos enfrentando hoje uma geração que ela lida muito bem com a tecnologia. No entanto, nós temos, nós vivenciamos exclusão digital, não é? Eu, na minha fala, eu recuperei experiência de colegas que falavam que uma família possui um celular e aí, com 3 irmãos, ficava difícil, e o celular do pai, não é? Para compartilhar isso. Então, ficava difícil assistir a aula. Do ponto de vista dos periódicos digitais, como recurso, e aí eu estou pensando em alunos de escola pública, as diversas periferias do Amazonas e do Brasil, onde as desigualdades saltam, o acesso ao periódico online é difícil. Mas, no entanto, nós vivenciamos nas escolas públicas um outro tipo de dificuldade. É que as bibliotecas, elas não são atualizadas e muitas das bibliotecas não funcionam, né? Elas passam, tipo assim, a escola vai sofrer uma reforma. O primeiro local que vira e se pensa em guardar material é a biblioteca. Então, assim, nós temos esses problemas que são reais, não é? Mas, do ponto de vista do acesso, eu recupero agora o artigo do Luciano, que falou há pouco. Né? Quer dizer, como é que nós vamos construir, né, essas consciências históricas diante de todas essas dificuldades? Né? Então, assim, a aula ela é importante, formar é extremamente importante, mas você tem que criar uma cultura histórica que esteja para além da sala de aula. E aí eu penso em outros instrumentos, né? Quer dizer, saber, criar rotina, que começa na escola ou dentro da família, mas que tem continuidade de leituras, né?
mas não qualquer leitura, né? É um processo de formação que seja permanente. E aí a gente começa a ver as limitações que as nossas escolas têm. Escolas desaparelhadas, sobrecarga dos profissionais. Então, tudo isso passa para o professor fazer um trabalho de acompanhamento lá no ensino básico e até mesmo no ensino superior. Então, assim, o periódico online, digital, para mim agora é o futuro. Mas é o futuro para quem dispõe de meios pecuniários, né? De um salário minimamente razoável, para que tenha um instrumento de leitura minimamente adequado. Então, a coisa não é simples, não. A pergunta é interessante, mas nós temos que saber ocupar nossas escolas, né, os ambientes, as bibliotecas fora da escola, né, criar mecanismos de difusão dessa leitura e acesso a ela. Ok? Obrigado. Bora lá. Outra questão aqui. O Júlio saiu, né? Beleza. Passar para a professora Cláudia responder, se ela puder. Sim, estava pensando exatamente nisso. Gostaria de saber, né, qual foi o maior desafio encontrado para escrever e montar esse dossiê em tempos de pandemia. Eu queria me reportar um pouco à pergunta anterior da Paula, em relação às fontes, porque, como eu estou vivenciando isso em sala de aula, né, a necessidade, mais do que ocupar, mas de se ressignificar o que é uma construção histórica dentro dos espaços escolares. Não é um caminho fácil, ele é desafiador. E o uso de fontes, eu acho que assim, ele visibilizou a pandemia, ele deu a oportunidade de nós historiadores que estamos trabalhando na ponta da escola, perceber que cada vez mais o uso de diversas fontes para se chegar a uma consciência histórica, se chegar a uma discussão que você pretende, a um conceito trabalhado que você pretende, ele se faz cada vez mais necessário. Então, concordo quando o Ideraldo faz toda essa pontuação em relação a muita, não é pouca, exclusão digital que a gente vive dentro dos espaços escolares. E não é o espaço escolar apenas do fundamental, ele permeia toda a esfera do ensino, né? Porque nós encontramos alunos dentro das universidades também com a dificuldade cada vez mais agravada por conta do desemprego, né, da falta de acesso que a pandemia acabou trazendo para as famílias, e, né, e para toda a estrutura financeira. Então, assim, isso se torna muito visível quando a gente trabalha com alunos de ensino fundamental e médio, né, que as fontes, elas vão ter um papel cada vez mais importante, sejam elas digitais ou elas impressas, que na realidade não dá para se excluir neste momento nenhum dos dois caminhos, porque nós temos alunos com possibilidades de utilizar e fazer toda uma discussão conceitual em cima de uma determinada uso de uma fonte, mas também temos os alunos que não vão ter esse acesso e precisamos reinventar o caminho que a gente vai chegar lá. Então, assim, é desafiador para a gente que está, né, nesse momento vivendo isso, mas ele também é um caminho aberto, né? É um caminho que a gente vai estar fazendo muitas reflexões e ressignificando como é que a gente ensina a história e como a gente cria consciência e história dentro da sala de aula. E isso tem tido resultado significativo. Em relação à pergunta da Hannah, eu acho que os desafios para montar um dossiê nesse momento, eles foram grandiosos.
foram grandiosos desde a parte estrutural dele, né? Quando a gente pensou em como nós iríamos estruturar esse dossiê, de que maneira nós queríamos dar visibilidade aos artigos e às reflexões que a gente queria, mas principalmente eu penso, né, que ele deu um norte muito interessante no sentido de nós percebermos que as salas de aulas e os espaços, né, escolares, a cultura escolar, que eu acho que o Luciano tocou, ela necessita, nesse momento, de ressignificação, de novas reflexões. E que a gente teve, nesse momento da montagem do dossiê, essa grande preocupação de coletar vozes, coletar reflexões, né, que permitissem a gente ter ao menos um panorama de como os nossos colegas que estão, né, nos espaços de sua atuação estão pensando a educação. Né? No momento que a gente está vendo aí nosso ofício de historiador ser reconhecido, né? A gente agora pode ter nosso CBO, finalmente, né? Nosso Código Brasileiro de Ocupação sendo reconhecido como nosso ofício de historiadores, e isso é um ganho muito grande, e eu penso que era um momento muito oportuno de nós termos uma revista que foi assim tão carinhosamente, tão lindamente abraçada pela revista Mandaris Calmo, entendeu? Então, assim, nós tivemos essa felicidade de estabelecer essa parceria. E eu penso, quando eu penso nas dificuldades, eu penso também nas oportunidades e na provocação que esse dossiê vai fazer daqui por diante. Porque a partir da compilação desses artigos e das reflexões dos colegas, nós podemos estabelecer caminhos, né, novos, estabelecer diálogos com os colegas e criar espaços onde a gente possa estar dialogando de forma mais consistente, mais aproximada da superação desses desafios e desses novos caminhos que a pandemia, o ensino híbrido, o ensino remoto, enfim, de todo esse novo conjunto de preocupações que cercam a nós todos, professores em sala de aula, historiadores, né, por profissão e por vocação, né, que estamos tendo que enfrentar nesse momento. Aí posso passar a palavra para o próximo colega. Professor Júlio. Tem mais pergunta? Eita, uma grande. Professor Júlio. Pronto. Bem. O desafio... Opa. Qual é a pergunta mesmo? Está aqui na tela para a gente. Quer que eu leia? Pronto. Estão me ouvindo, né? Sim. Bem, o desafio de escrever, né, nesse tempo de pandemia, um dossiê, ele exigiu um trabalho... Opa. Estão me escutando, Anderson? Estamos. Você está enxergando a pergunta que eu leio? A pergunta é essa que está na tela, é isso? Isso. Está falhando o áudio. Alô? Oi. Estamos te ouvindo. Certo. É essa pergunta da... Isso. A conexão está ruim, eu acho. Tá, vamos lá.
Eu vou ler a pergunta e o professor Leandro pode responder, professor? Vamos lá. Luciano, sim. Isso, Luciano. Vamos lá. Maravilhosa, a Alessandra falou assim: maravilhosas falas, né, de todos nessa noite, principalmente em um momento tão difícil. Seguindo dentro desse tema, sabemos das dificuldades de acesso às fontes por parte dos links e da própria reflexão de alunos do ensino básico sobre suas próprias realidades, dentro de uma alienação constante diária. Como vocês acham que podemos impulsionar o uso das fontes de forma prática em escolas públicas da rede básica, com as limitações que entregamos todos os dias? Eu gostaria de, antes de responder, tocar em 2 pontos que já são pontos do debate, né? Mas primeiro esclarecer uma coisa. A atividade de experiência que tomei em meu artigo, ela foi anterior à pandemia, né? Então, isso foi feito presencialmente. Concordo com os pontos levantados pelo professor Deraldo, depois ressaltados pela professora Cláudia, sobretudo a questão da exclusão digital e também a ausência de infraestrutura nas escolas, né? Mas nesse momento de pandemia, principalmente a exclusão digital. Para quem não me conhece, eu sou professor da Universidade do Estado do Amazonas, lotado no Centro de Estudos Superiores de Tefé, né? Então, atualmente eu atuo no nível superior, mas durante tempos atuei também na educação básica. E nessa pandemia, como a Claudinha falou, o professor Ideraldo destacou, no ensino superior, na Universidade do Estado do Amazonas, montamos um calendário especial, mas com atividades não presenciais, atividades remotas. E isso talvez possa depois até ser compartilhado em outro momento, em forma de texto, em algum evento, não sei. Mas, assim, lá a internet é péssima. A telefonia celular, você não consegue falar nem na Claro, nem na TIM, nem na Vivo. Às vezes você fala 1 minuto cai, não conecta. Imagina os provedores de lá e a rede móvel. Não funciona. Então, nem Google Meet a gente podia utilizar. Nós tivemos que fazer na universidade pequenos vídeos, pequenos áudios, planos de estudo, plano de estudo para atingir quem não tinha acesso à internet, pequenos áudios e pequenos vídeos, videoaula. Mas a nossa plataforma era o WhatsApp. Foi tudo feito pelo WhatsApp, né? Embora a universidade tenha se preocupado com a nossa formação através do ambiente virtual de aprendizagem. Nós tivemos curso para isso antes. Mas ninguém conseguia abrir, em Tefé, o ambiente virtual de aprendizagem. Então, nossa experiência toda foi pelo WhatsApp, né? E aí tivemos que inventar uma série de coisas, ser criativo, né? Então, por exemplo, aí sim, pelo WhatsApp, dava para viabilizar documentos, né? Pelo WhatsApp, dava para fazer espécie de tutorial. E usar, por exemplo, eu até inseri aqui no meu celular, e eu fazia isso tudo pelo celular, utilizando aquele também que tem o Spotify, né? Mas podcast. Fazia um podcast de contextualização, enviava uns documentos pelo WhatsApp, depois dava o passo a passo, uma espécie de tutorial para se pensar a atividade. Mas isso para quem tem acesso à internet. E quem não tem acesso à internet? Era o plano de estudo todo detalhado que ia via barco ou avião. Para quem não estava em Tefé, no meu caso, eu vim para Manaus, né? Porque com a pandemia poderia fechar tudo como fechou, e a minha família fica aqui, então eu vim para Manaus de imediato, né? Até por conta também da infraestrutura hospitalar aqui, né? Em Tefé é mais complicado, né? Enfim, vim correndo.
Mas assim, e daqui trabalhando nesses termos, né? Então, tivemos que ser bastante criativos e utilizar os meios disponíveis para isso. Resultado, conseguimos atingir, quando muito, dentre aqueles que tinham internet, que não tinham internet, né? De 50% a 60% da turma. Muitos desistiram, trancaram mesmo a universidade, trancaram o curso, melhor dizendo, né? Enfim, então, e olha que eu estou falando da universidade. Na educação básica, isso foi muito mais complicado. Eu parabenizo também aqui todos os professores que se desdobraram nesse sentido, porque tinham turmas e davam orientações também pelo WhatsApp. Tem um professor de história, às vezes, complementando carga horária com ensino religioso. Eles tinham para lá de 600 alunos, por exemplo, para atender no WhatsApp. É complicado, né? E focar nos de história também para a quantidade de turmas também é um desafio muito grande. Ou seja, tudo que nós estamos aqui debatendo e discutindo não é fácil. São desafios que se colocam e temos que ter criatividade para tentar superar, entendendo que não vamos atingir, né, a todos de forma satisfatória por conta das desigualdades sociais, por conta de uma série de problemas que estamos vivenciando dentro desse quadro da pandemia, o mais grave, né? Então, assim, considerando o quadro da pandemia e as perguntas sobre fontes, eu penso que é possível atingir pelo menos algum público, uma parcela, né, de alunos, uma parcela também, até mesmo para além da escola, se nós considerarmos o WhatsApp, né, a partir dessa documentação, de tutoriais, de portfólios, ou coisas do tipo podcast também utilizando, pequenas inserções, videoaula, né, enfim. E aí tratar das fontes históricas. Essa questão da hemeroteca digital, por exemplo, muito fantástico. Você pode ali imprimir, você pode bater print, enfim, né? Nesse sentido. Mas percebendo esses desafios, essas dificuldades. Até mesmo a gente, né? Se nós formos considerar, claro que há situações muito dramáticas de não ter o que comer por conta da pessoa ter perdido o emprego ou coisa do tipo, pais de alunos que não têm como dar alimento para o seu filho. Você imagina uma criança, um adolescente, uma pessoa sem se alimentar e ainda ter que se preocupar, por exemplo, em estudar de alguma forma, né? Enfim. Mas mesmo a gente, bom, né, minha conta de luz, por exemplo, saiu de 700 para 1.200. Né? Tive que ampliar a internet, por exemplo. Né? O home office não é tão tranquilo aqui. Eu estou falando aqui, mas minha neném está batendo na porta ali, por exemplo. O cachorro late, passa não sei o que, diz que eu não posso atender. Então, são questões que também afetam a pessoa. Você imagina uma casa com muita gente, né, e você trancafiado dentro da casa, respeitando a quarentena, porque alguns respeitam, embora muitos não respeitem, mas alguns respeitam. Então você fica naquele enclausurado, isso causa uma série de problemas também, né, em alguns mais, em outros menos. Então tudo isso deve ser considerado. Esses tempos de pandemia não são fáceis. Vamos lá. Obrigado, professor. Tem mais perguntas, gente? Tem. Deixa eu ver. Nádia Cruz do Nascimento. Acho que o professor Eduardo pode responder. Ela diz assim: professor, quero saber, diante dessa crise histórica, né, e observando esse composto social temporal e atemporal dentro da educação pandemia... Eu gostaria de uma palavra nesse sentido também, que o professor... O áudio do professor Júlio está bem atrasado.
Vamos lá, de novo. Diante dessa crise histórica e observando esse composto social temporal e atemporal dentro da educação, pandemia, como seduzir o nosso público secular para uma aprendizagem crítica e sólida, professor Eduardo? Com uma dificuldade aqui. É uma pergunta instigante, né? Que a gente acaba tentando dar uma colaboração, mas como foi colocado por diversos colegas aí, não existe, infelizmente, uma fórmula mágica, né? O professor, ele passou a se desdobrar muito mais, o home office, ele demanda um planejamento maior por parte do professor, consequentemente tempo, né? Existe o aumento de custo, né? Como o Luciano acabou colocando, a gente acaba tendo que investir um pouco mais para poder realmente ter um ambiente em que a gente possa ter condições de dar uma aula, né, minimamente decente. Então, são um conjunto de fatores. Precisa também um ponto básico aí, que poucas pessoas acabaram tocando, que é o processo de qualificação desses docentes para enfrentar essa maratona tecnológica. Muitos professores, inclusive colegas que trabalham comigo, que têm um pouco mais de dificuldade com tecnologia, começaram a recorrer, né, aos colegas, começaram a fazer cursos, procurar se especializar de alguma forma, para poder tornar as aulas mais atrativas. Então, é um desafio muito grande, tanto no sentido individual quanto coletivo. A gente não vai, de uma hora para outra, seduzir, né, vou colocar esse termo entre aspas, o aluno. Porém, com esses elementos que foram dispostos aqui e foram colocados, né, no sentido de tentar melhorar a qualidade da aula, a dinâmica da aula, a gente, de certa forma, estamos conseguindo minimizar os efeitos colaterais dessa pandemia. Só que o professor, apesar de ter um protagonismo dentro desse processo, a gente não pode ser colocado ou crucificado, colocar tudo nos nossos ombros, né? O sistema não estava preparado. Não é só o professor que não estava preparado para enfrentar essa dificuldade agora. É o sistema educacional de ensino, né, atrelado a um movimento de negacionismo muito forte, né? A gente vai ter um período de transição no MEC, que vai coincidir com a questão do aumento também, né, do movimento negacionista. Isso, de fato, tem influência significativa, atrelado ao corte de verbas. Então, no momento onde deveria haver um aumento de investimento, houve uma diminuição, tá? Então, a gente tem todos esses gatilhos agora da proposta de emenda à Constituição, que acaba também colocando a conta nas costas dos funcionários públicos. A gente tem um cenário de adversidade que é surreal para o que nós estamos enfrentando. O entendimento, né, a causa, ela deveria partir de uma consciência coletiva de classe, né, como o Luciano colocou no texto dele. A grande questão é que a gente vive numa sociedade onde há uma polarização muito forte, né, uma politização por parte de grupos da extrema-direita, né, que está trabalhando, fazendo uma guerra ideológica muito forte e até mesmo denegrindo grande parte do trabalho que nós estamos fazendo. As dificuldades que estão sendo colocadas aqui, que estão sendo expostas aqui, todos nós estamos passando, independente do nível de ensino que a gente esteja, seja na graduação, no ensino fundamental, médio, né, na pós-graduação, nós estamos passando pelos mesmos problemas. Os efeitos colaterais, eles são nocivos para todos nós, tá? Existe essa necessidade de passarmos por uma reinvenção, né? Passarmos por um processo muito forte de adaptação dessa situação, né? Que não é uma situação, infelizmente, temporária, né? Pela conjuntura, né? Pelo conjunto da obra e pela falta de vacina, de insumos e de vontade política, né? Existe uma forte tendência que essa situação ainda perdure por mais algum tempo, né? Dadas as circunstâncias. Então, eu creio que, voltando agora à pauta, né, da pergunta,
para que a gente possa, né, de fato, chamar a atenção dos alunos, seduzir os alunos. Esse processo passa não só pela capacitação do professor, pela boa vontade política, pelos investimentos em políticas públicas, mas por uma força de coalizão, pela união, né, da própria categoria em prol da busca de soluções. Então, a gente não pode responsabilizar só o professor unicamente pelo que está acontecendo, né? E o professor também não vai ter uma fórmula mágica, não vai tirar um coelho da cartola. Todos nós estamos fazendo nossa parte, com toda a precariedade, com todas as adversidades, mas todos nós também estamos procurando soluções e alternativas. Então, esse fardo é um fardo que a gente deve primeiro dividir para depois somar, né? Obrigado, professor. Bom, gente, então a gente vai para o encerramento. Eu queria deixar a palavra com cada um aqui. Uma breve, né, agradecimento. Professor Ideraldo, Júlio, depois da Cláudia, Luciano, por fim, o professor Eduardo. E aproveitando, né, deixando aqui mais uma vez o meu agradecimento a todos que compuseram esse dossiê, né, tanto os colaboradores quanto os organizadores, as pessoas da revista, e agradecer a todos que estão nos assistindo, e a luta continua, né? Vamos firme e forte nesse propósito aí de valorização da educação. Bem, colegas, agradecer mais uma vez aos colegas que partilharam a mesa, aos colegas que acompanharam e fizeram perguntas através do chat, dizer que os editores da Manduari Salva, né? E aí eu parabenizo o Anderson, que é o atual editor, pela seriedade com que vem trabalhando. O próximo número já está a caminho, com certeza. E, mais uma vez, dizer que foi muito bom rever os amigos aqui na mesa, saber que outros amigos que estão pelo chat, né, que estão acompanhando a nossa live, e dizer que esse momento, mais uma vez, ele é singular, né? Ele é fruto da nossa luta e da nossa crença que o amanhã será melhor. Obrigado. Professor Júlio, consegue falar? Fechar aí um agradecimento? Tem que esperar um segundinho, que a internet dele. Consigo. Vou falar aqui antes que caia novamente, né? Eu quero agradecer a todos os autores, né? A todas aquelas pessoas que submeteram os artigos a esse dossiê. O meu grande agradecimento a todos eles. Eu quero agradecer aos organizadores, aos colegas que participaram aqui, e quero dizer também a todos que façam a leitura do nosso dossiê, né? Você vai ter estratégia com memes, literatura na história, né? Diversas possibilidades de ensino e de aprendizagem histórica, né? Então, meu muito obrigado a todos, àqueles que fizeram pergunta, aos que estão interagindo, participando, e meu agradecimento e principalmente a homenagem ao nosso amigo Milton, né? Que infelizmente, tão jovem nos deixou, né, no meio dessa caminhada. A ele, que é o idealizador principal desse dossiê, meu grande agradecimento, e a revista, né, que foi super parceira, né, na pessoa do Anderson, que está aqui. Eu quero agradecer a todos que estão nos bastidores, que tornaram possível esse dossiê. Né? Obrigado. Professora Cláudia, obrigado, professor.
Eu queria muito agradecer, né, iniciar agradecendo aos meus colegas que estivemos aí juntos nessa caminhada árdua, difícil, de desenvolvimento do nosso dossiê. Quero agradecer a figura do Wenders, querido, uma pessoa super comprometida, que representa toda uma equipe comprometida e arraigada dessa vontade, desse desejo da gente lançar hoje esse dossiê aqui. Cumprimentar os meus colegas Eduardo e Luciano, que comporam aqui conosco a live, queridos, comprometidos historiadores, e cada um de vocês que estiveram aí fazendo perguntas, e com certeza são pessoas comprometidas com a educação, né, dentro dos nossos espaços de escola, dentro das práticas que a gente cria, estabelece, e que somos desafiados diariamente. Então, assim, gente, é uma grande honra poder ter tido um pouquinho dessa colaboração no dossiê e fazer um pedido, que todos nós multipliquemos o dossiê, que a gente possa deixar esse dossiê falar e voar mais alto, e que a gente possa fazer a partir dele um polo novo de discussões sobre ensino dentro da Amazônia e dentro das várias esferas que compõem o ensino de história aqui na nossa região. Então, um abraço a todos e a gente se encontra com certeza em outros espaços. Obrigado, professora. Professor Luciano. Quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui no Facebook, no YouTube. Quero agradecer também a você, Wenderson, pelo compromisso, pelo trabalho, a todos os organizadores do dossiê. E quero agradecer a minha amiga Cláudia, ao meu amigo Eduardo, ao Júlio, também aqui presente, pelo trabalho árduo. E eu quero deixar registrado aqui no Face e no YouTube e agradecer assim o professor Ederaldo. O professor Ederaldo foi meu professor na Universidade Federal do Amazonas. Deu uma disciplina chamada Metodologia da História para a gente, né? E agradecer pelo empenho também e por ter inspirado a gente, né, enquanto estudante, a seguir no campo da história e a nos apaixonar pela área, né? Quer dizer, os nossos professores da UFAM fizeram com que a gente se apaixonasse pela história. E isso é fundamental. E eu posso dizer, minha mulher dorme ao lado e eu estou com a minha amante, a história do outro, né? Então, agradecer a todo mundo, tá? E até uma nova oportunidade. Obrigado, professor. Professor Eduardo. Novamente, né, gente, eu estendo os meus agradecimentos aos membros da revista, ao Enzo aí, que é muito competente, né, o menino também, o André, que fez a parte da identidade visual, gráfica, tá maravilhosa. A Claudinha, saudade de você, Claudinha. Faz tempo que a gente não conversa. O Júlio, o Luciano, o professor Ederaldo, todos que estão nos acompanhando nesse momento. Em memória aí, o professor Milton e todas as vítimas da Covid, né? Então, eu deixo aí o meu boa noite a todos. Espero estar com vocês em outro momento. Bom, então a gente encerra por hora aqui na live, mas as discussões continuam, né? Os grupos de WhatsApp estão aí, os GTs estão aí, GT Ensino de História, inclusive, convido, né, a todos que estão ouvindo agora para procurarem saber, participarem das discussões. O pessoal da Newtonis, que estava aqui em peso também, se achegue mais conosco. Vamos formar aí essa união mais forte. Convido a todos a irem ler o dossiê, leiam a apresentação, leiam um poema que a gente deixou lá para inspirar quem
quem for ler os artigos, né, os artigos do dossiê, o artigo livre, resenha, tudo foi feito com muito carinho, muito amor, muito cuidado, né, zelo. E eu espero que a gente se encontre mais vezes, né, que nossa discussão não acabe aqui. Tá bom? Então, muito obrigado, professores, e a gente encerra a nossa live aqui. Espero que todos, né, tenham uma boa noite, né, uma boa saúde, e a gente vai vencer juntos. Obrigado, professores. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite a todos e a todas. Boa noite, gente.